Oi, gente, tudo bem? A gente vai explicar hoje o trabalho de engenharia de segurança. O nosso tema é RSA e criptografia de chave pública. A gente vai explicar melhor como matematicamente a gente consegue proteger nossas informações na internet. Primeiramente, dar uma contextualização sobre a criptografia em geral. Por que a gente precisa dela? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que a gente usa a internet para tudo, basicamente. Então, a gente compartilha informações, informações sensíveis, mensagens. Praticamente tudo que a gente faz pela internet. Então, a gente precisa dar uma segurança para isso, para não correr o risco de ser hackeado, de ter a informação vazada, né? Então, como senha, dado de banco, de compra online, documento, informação de cliente de uma empresa, por exemplo. Então, todas essas informações sensíveis, elas precisam ser transformadas em informações que ficam ilegíveis para algum intruso. Então, a gente quer pegar uma informação compreensível e transformar em uma coisa ilegível para quem não tem autorização. E essa imagem, ela diz basicamente isso. A gente pega o dado original, que já está transformado em binário nessa imagem, mas que ele é fácil da gente conseguir entender o que está sendo dito. E aí a gente usa um algoritmo de criptografia, para a gente poder deixar ele de um jeito que quem não tem acesso, quem não tem permissão, não consiga entender o que está sendo dito, essa informação, caso for uma senha, não consiga entender o conteúdo mesmo. Aí eu vou explicar uns conceitos básicos de criptografia. A gente tem primeiramente o texto claro, que é a mensagem original, descriptografada, que é, por exemplo, vou mandar um Oi, tudo bem? Esse é o texto claro. O texto cifrado é quando a gente já transformou ela. Então, ela é transformada para binário, mas além disso, a gente tem que transformar ela em algo que não seja fácil da gente compreender, né? Caso estejam tentando captar essa mensagem, né? Então, quem não tem a chave não conseguirá ler. Aí temos a chave criptográfica, que é o segredo. Então, para a gente cifrar e decifrar, a gente usa uma chave, que é basicamente um cálculozinho matemático que a gente vai fazer, ou é, alguma transformação nas letras. Eu já vou explicar alguns algoritmos mais para frente. E o nosso fluxo básico que a gente quer fazer a gente tem o nosso texto, a gente tem que criptografar para ele ficar cifrado. E aí, quando ele está cifrado, a pessoa que está recebendo esse texto, a pessoa legítima que está recebendo esse texto, consegue fazer a descriptografia, então ela consegue decifrar, e aí ela tem o texto claro. Explicar alguns métodos mais básicos. Temos o da substituição, que as letras são substituídas por ou letras ou números. Então, nesse caso, a gente tem o alfabeto e a gente está meio que dando um shift em 13 casas do alfabeto. Então a gente tem um equivalente para cada letra, porque tem 26 letras no alfabeto, né? Então o A vira N, o N vira A, e por assim vai. O B vira O. E aí a gente precisa saber qual que é a chave ou o livro de código para conseguir decifrar essa mensagem. Porém, se você tiver textos grandes, você consegue identificar padrões, né? Por exemplo, no inglês a gente tem um padrão que duas letras iguais, elas podem ir juntas. No português já não tem isso. No português, por exemplo, a gente termina muitas coisas com R ou com vogais. A gente tem as vogais A, O para se referir a artigos, né? Então, se você vê tudo isso num texto, você consegue mais ou menos identificar onde é que tem consoante, onde é que tem vogal, mesmo sem saber
exatamente o que está escrito. Então, por exemplo, nesse caso que está em inglês, a gente tem dois Y. A gente sabe que muito provavelmente, pelo inglês, pode ser duas consoantes, duas vogais. Então, a gente consegue entender padrões também. Se for duas consoantes, por exemplo, LL, a gente sabe que antes disso vai ter uma vogal, que seria o E nesse caso, né? Então, a gente consegue identificar esses padrões, ainda mais em textos grandes, padrões de linguagem mesmo, e a gente consegue decifrar isso muito facilmente, sem, sem meio que saber do início como é que foi feito, né? A gente vai descobrindo aos poucos por meio desses truquezinhos, né? Então, é um método mais fácil de se decifrar, então não é muito seguro, né? A gente tem o método da transposição também, que a gente pega o nosso arranjo de palavras e a gente meio que deixa elas em várias colunas, né? E daí a gente só meio que pega as colunas em ordens diferentes. Por exemplo, nesse caso, a nossa chave é 3, 2, 1, 6, 5, 4. A gente vai pegar a coluna 1, depois a 2, depois a 3, depois a 2, depois a 1, depois a 6, depois a 5, depois a 4, pra gente fazer nossa mensagem nova. E aí a gente vai pegar essas colunas em vez da linha, né? Que a linha é o que tem a, a mensagem real. Isso também é relativamente fácil de você decifrar, porque é algo já comum, já sabido na comunidade, que é algo que dá para fazer. Então, se você ir testando, né, você consegue achar a origem real das palavras, né? Bom, gente, agora a gente vai introduzir um pouco do RSA, né? Então eu vou dar uma contextualização para vocês antes do problema da criptografia, porque até agora a gente falou algumas coisas básicas, mas são fáceis de decifrar, só para exemplificar jeitos de criptografar. Agora a gente vai falar de jeitos que são usados realmente, que eles são melhores e mais difíceis de quebrar, né? Então, o problema, né? A gente quer trocar segredos em uma rede insegura. Então, aqueles métodos que a gente falou anteriormente, eles não são eficazes para esse nosso problema, né? Porque são fáceis de decifrar. Então, a gente quer duas pessoas trocando informações sem que uma terceira entre no caminho delas e capte essas informações e entenda elas. Então, a gente pode até trazer personagens para isso, né? A gente tem os personagens clássicos da criptografia, que é a Alice, que é a emissora da mensagem original, o Bob, que é o receptor da mensagem, e a Eve, que é a espiã passiva, que ela tenta interceptar a mensagem sem alterar. Então ela está tentando ver o que a Alice está mandando pro Bob, né? E esse Eve vem de eavesdropper, que no inglês significa que é uma interceptação não autorizada de conversas privadas. Então, é daí que vem o nome Eve. Então, esse é o objetivo. A Alice e o Bob querem se comunicar e a Eve, ela até pode ver essa comunicação, mas ela não pode entender. O que acontece muitas vezes, né? O, o espião, ele consegue ver o que está sendo mandado, só que se você tiver criptografado e tiver bem criptografado, ele não vai entender nada, então não adianta nada para ele, né? Porque ele não consegue descriptografar. Então, essa é o nosso problema, né? Que a gente vai ir mais adiante. Então, começando pela criptografia simétrica. A gente imagina que como se tivesse um cadeado e a Alice e o Bob eles vão usar a mesma chave para proteger e para decifrar a mensagem. Então, cifrar a mensagem e decifrar a mensagem usa a mesma chave, como um cadeado mesmo. Então, tem um problema nesse método de criptografia simétrica. Como é que a Alice vai entregar a chave para o Bob sem que a Ivy descubra?
A chave precisa ser compartilhada com segurança. Olha aqui mais ou menos uma imagem para a gente conseguir visualizar. O emissor, que é a Alice, aqui, ela tem o texto original que ela quer mandar para o receptor, que é o Bob. Ela vai cifrar esse texto com uma chave secreta. E o texto é cifrado, aí ela envia para o Bob. O texto cifrado, o Bob usa a mesma chave para descriptografar, para decifrar, e aí ele consegue ler a mensagem real, o texto original. O problema é que os dois estão usando a mesma chave. Então, como é que a gente consegue enviar a chave da Alice para o Bob de um método seguro? Porque se a gente enviar a mensagem junto com o texto original, junto com o texto cifrado, a gente vai cair no problema de que a Eve, né, que é a espiã passiva, vai ver essa chave secreta. Então, ela precisa ser compartilhada por meios seguros. Então, esse é um problema da criptografia simétrica. Como a mesma chave é usada para criptografar e descriptografar, fica com esse problema de como é que a Alice e o Bob vão trocar essa chave sem nenhum problema, né? Então, isso é meio complexo, né? Então, a gente entra para um outro modo de criptografia que vai inspirar o RSA, que é a base do RFCA, que é a criptografia assimétrica, que usa duas chaves, uma chave pública e uma chave privada. Então, a nossa chave pública, ela pode ser compartilhada para qualquer pessoa. A Ivy pode saber qual a chave pública, tá tudo bem. O Bob também vai saber qual a chave pública. E tá tudo bem, qualquer um pode ter acesso a essa chave, porque vai ter uma chave privada, que vai ficar só com o dono. Então, só quem quer receber a mensagem vai ter essa chave. Então, eu vou explicar mais tarde um pouco melhor com uma imagem, mas a ideia principal é que o que uma chave faz, somente a outra consegue desfazer. Então, a chave pública, ela vai cifrar, mas só a chave privada consegue decifrar. Não é uma chave só, igual no outro caso. Então, uma chave usa para proteger a informação e a outra para recuperar. Então, como a chave pública é para proteger, eu posso dar essa chave pública para qualquer um, porque a única que importa para eu não conseguir ser interceptado e lerem minha mensagem é a chave privada, que é usada para recuperar a informação original. Então, fazer uma analogia aqui, imagina que a gente tem um cadeado aberto. O Bob distribui para várias pessoas esse cadeado, a Alice pega um deles e ela fecha com uma mensagem essa caixa. Depois, nem a Alice vai conseguir abrir, porque a Alice só recebeu a chave pública, mas ela não tem a chave privada. O Bob, que é quem está recebendo a mensagem, é o único que tem a chave privada e é o único que consegue abrir a caixa. Aqui tá mais ou menos uma imagenzinha para a gente entender melhor. O Bob quer, nesse caso, o Bob quer mandar uma mensagem para Alice. A Alice vai mandar uma chave pública dela pro Bob para ele cifrar. Então ele vai usar essa chave pública para cifrar. Daí a Alice, com a chave privada, que é o par da chave pública dela, ela vai decifrar. Então, para cada chave pública, a gente tem uma chave privada diferente. Então, por isso que ela envia a chave pública dela pro Bob para ela mesma decifrar com a chave privada. E aí ela consegue ter acesso à mensagem, o texto original. Basicamente é isso. Agora o Thiago vai explicar melhor sobre o algoritmo do RSA, que usa essas chaves pública e privada e coloca uma matemática nisso para a gente conseguir codificar e decifrar. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco do algoritmo RSA, que é o ponto principal dessa aula, né? Ele é um algoritmo de computação assimétrica
E ele foi um dos primeiros algoritmos que foram desenvolvidos, assim, foi um dos mais conhecidos, acho que até hoje é um dos algoritmos mais conhecidos, assim, no mundo da criptografia, pelo fato dele ter sido o primeiro e pelo fato dele, obviamente, ser muito útil, né? Aqueles outros algoritmos que a Júlia citou, de substituição, de transposição, eles são legais, mas acaba que eles são muito simples, então a utilidade prática deles não é tão grande. Já o RSA, ele tem uma base matemática mais robusta, ele é mais elaborado, então ele acaba sendo melhor, né? Acaba sendo mais seguro. Qual que é o principal objetivo do RSA? Sendo um algoritmo de computação assimétrica. Na criptografia assimétrica, a gente tem duas chaves, a chave privada e a chave pública. Como a Júlia já disse, a chave pública ela pode ser exposta para todo mundo, qualquer pessoa tem acesso à chave pública. Então, não seria razoável que a partir da chave pública fosse possível chegar na chave privada, porque qualquer pessoa tendo a chave pública, ela poderia aplicar uma relação matemática ali, aplicar alguma coisa e descobrir qual é a chave privada só a partir da chave pública. Então, o objetivo principal do RSA é conseguir mascarar essa relação entre a chave pública e a chave privada. Então, são conceitos matemáticos, são fórmulas que eles usam de artifícios matemáticos para conseguir mascarar essa relação entre a chave pública e a chave privada, de forma a dificultar o descobrimento da chave privada. Qual é o principal, tipo assim, qual é o principal artifício matemático que esse algoritmo se baseia? Ele se baseia na fatoração em números primos. Perceba que todo número tem uma fatoração prima. Então, falando em outras palavras, todo número tem uma fatoração prima. Então, é como se toda chave pública tivesse a sua chave privada correspondente. Mas, tipo assim, eu posso pegar um número e eu posso fatorar ele e descobrir a fatoração prima. Não é impossível fazer isso, é possível, tipo, existem existem maneiras de fazer isso, só que à medida que o número vai ficando muito grande, vai ficando mais difícil fatorar ele. Os números primos eles crescem infinitamente, inclusive a gente tipo nem sabe, tipo, o maior número primo conhecido, tipo, não tem como, porque é infinito, né? Mas a ideia é que um número muito grande vai ser impossível ou quase impossível de fatorar. Impossível não é, sempre é possível, mas na prática alguns números muito grandes vão exigir um poder computacional muito grande para conseguir fatorar eles. Então o RSA ele usa dessa dificuldade em fatorar números muito grandes para mascarar essa relação. Como é que isso vai funcionar? Eu vou precisar construir uma chave pública e uma chave privada. Ambas a chave pública e ambas a chave privada vão ser relacionadas a dois números primos. Eu vou pegar dois números primos e a partir desses dois números primos eu vou construir tanto a chave pública quanto a chave privada. Mas eu vou construir essa relação de uma maneira que não dê para sair da chave pública e chegar da chave privada de forma trivial. Como é que eu vou fazer isso? Que a gente tem um pouco mais das fórmulas. A gente vai multiplicar esses dois números primos, P e Q, e vai se transformar num número N, um número N maior ainda. Então, a nossa chave pública vai ser composta simplesmente pela multiplicação desses dois números, P e Q. E a nossa chave pública é composta pelo número N e E, relacionados com os dois números primos que eu escolhi, certo? Beleza. Como que vai ser a minha chave privada? Ela vai ser um número D, tal que E vezes D mod φ igual a 1. O que é esse mod? Mod nada mais é do que o resto da divisão. Então, eu preciso encontrar um número D que multiplicado por E tenha resto 1 dividido por φ. Quem é esse φ? Esse φ aqui é o pulo do gato. Para eu descobrir esse φ, eu preciso saber quais os números primos. Então, teoricamente, eu teria que sair do número n, que é a minha chave pública, descobrir qual é a fatoração prima dele, para a partir daí chegar no φ. Então, beleza. Existe essa relação entre a chave pública e a chave privada, que é justamente o que faz a chave privada conseguir decodificar o que foi que a chave pública codificou, entendeu?
E perceba também que aqui, mesmo que eu consiga fatorar os números primos, eu ainda preciso encontrar um número D que satisfaça essa fórmula aqui. Então ainda tem esse gapzinho a mais de dificuldade. Embora a principal e a real dificuldade é fatorar o número, que em muitos casos vai ser muito difícil. Impossível nunca vai ser, mas na prática, se o número for muito grande, o computador vai demorar muito para conseguir fatorar. Então vai ser inviável. É basicamente esse o conceito do RSA. Então eu vou construir essas duas chaves, pública e privada, com base nesses dois números primos, e a relação entre elas duas não vai ser trivial, vai ser difícil de encontrar, e dessa forma a gente tem mais segurança. Agora eu vou mostrar um pouco, com números, com exemplos numéricos mesmo, como funciona esse pipeline de fazer a chave pública, fazer a chave privada, codificar a mensagem, depois de decodificar a mensagem. Aqui a gente pegou dois números primos pequenos para fins didáticos, a gente pegou o p igual a 3 e o q igual a 11. Como eu já expliquei antes, para construir a nossa chave pública, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esses dois números. Minha chave pública é composta do número 33, e além disso, a gente vai arbitrar o número E igual a 3. Então a minha chave pública vai ser 33 e 3. Perceba que esse número está relacionado, como eu já falei, com os números primos. E para encontrar a chave privada, primeiro eu preciso encontrar o φ, que é p menos 1 vezes q menos 1, ou seja, 2 vezes 10, que é igual a 20. Encontrado o φ, eu preciso descobrir qual é o d que faz essa equação aqui ser verdade. Lembrando sempre que o módulo é o resto da divisão. Então, nesse caso aqui, o número D encontrado é o número 7. Então, a minha chave privada simplesmente é o 7. Tipo, vejam, galera, você consegue sair do 33 e chegar no 7, nesse caso, de forma fácil, porque os números são pequenos. Mas se os números fossem muito grandes, tipo 10 bilhões, 10 bilhões, eu nunca ia saber quem é o P e o Q, entendeu? Seria muito difícil descobrir. Então, esse é o ponto, entendeu? Aí beleza, agora eu já tenho minha chave pública e já tenho minha chave privada. Então, eu sou o receptor da mensagem, eu tenho a chave pública, eu tenho a chave privada. Eu vou mandar minha chave pública para quem eu quiser, não importa. Não importa, mesmo a pessoa tendo essa chave pública, ela não vai saber qual é a minha chave privada. E aí agora eu vou mostrar um pouco para vocês como é que funciona o processo de usar a chave pública para criptografar e usar a chave privada para descriptografar. O primeiro passo disso tudo é pré-codificar a mensagem, sem usar nenhuma chave mesmo. É uma pré-codificação básica aqui, só porque, como vocês viram, o RSA ele é um algoritmo muito matemático. Então, eu preciso transformar essa mensagem num número. E, usualmente, essa mensagem não vai ser um número. Ela vai ser uma cadeia de caracteres, números, letras, símbolos. Tem muitas coisas. Então, eu preciso transformar ela num número para poder aplicar a matemática nela, né? Aqui a gente vai usar essa tabelinha, bem simples. A gente tem um alfabeto de A a Z. A gente começa no número 10 e termina no 35, de forma que o A corresponde ao 10, o B corresponde ao 11, o C corresponde ao 12, e assim vai até o Z. Perceba que essa é uma tabela simplificada, porque uma mensagem não tem só letras de A a Z. Existem letras maiúsculas, letras minúsculas, símbolos e vários outros caracteres. Mas aqui a gente vai partir dessa simplificação aqui. Então, primeiro a gente transforma a mensagem em número. Vamos aqui no exemplo agora de criptografar. Eu vou usar a chave pública. A gente está falando de criptografar, então a gente está falando de chave pública. Sempre a chave pública que codifica e a chave privada que decodifica. Então aqui a gente vai mostrar a codificação. A gente tem a mensagem original que eu quero mandar para o meu receptor, que é a letra D. Eu quero mandar a letra D para o meu receptor. E depois de codificar, vai transformar no número 13, né? Aqui é uma parte bem simples, eu simplesmente vou pegar esse número 13 e aplicar uma fórmula relacionada com chave pública, essa fórmula aqui. C igual a m elevado a e módulo n. Simplesmente aplico a fórmula e encontro a minha mensagem codificada. Então a mensagem que antes era um 13 agora virou um 19. Beleza, agora a pessoa que receber a mensagem, ela vai receber o 19 e ela tem que conseguir saber que esse 19 na verdade é um 13. Então ela precisa sair do 19 e chegar no 13. Para isso, o que ela vai fazer? Ela vai decodificar usando a chave privada, que só ela tem. Para decodificar, ela tem a chave privada, que é o D igual a 7, como eu mostrei anteriormente. Ela vai aplicar essa fórmula aqui de decodificação e vai encontrar o resultado, M igual a 13. Simples. Decodificou, codificou tranquilamente.
A maior dificuldade mesmo do RSA não é decifrar e codificar, é justamente conseguir definir a chave pública e privada. Uma vez definida a chave pública e a chave privada, eu consigo codificar e decodificar a mensagem de forma simples. Vocês podem ver aqui. E por que isso funciona? Pessoal, pode parecer muito estranho, tipo, eu, sei lá, apliquei umas fórmulas aqui, parecem arbitrárias essas fórmulas, tipo, E vezes φ, tipo, um monte de coisa que, tipo, da onde que isso saiu, entendeu? Pessoal, isso não foi arbitrário, isso foi de caso pensado. Essas fórmulas matemáticas, elas foram desenhadas justamente para isso. Aqui nessa aula não cabe provar, até porque é uma coisa meio complicada, assim. Mas só para vocês entenderem que existe uma relação matemática ali entre a chave pública e a chave privada que faz ser possível sair da mensagem codificada, chegar na decodificada e vice-versa. É basicamente isso que é mais importante, digamos assim, de entender no RSA. E E basicamente é isso. Sobre a parte mais técnica do RSA é isso. Agora a gente vai falar um pouco das aplicações do RSA no mundo real, que são diversas, né, pessoal? Certificados digitais, conexões HTTPS, assinaturas digitais, autenticação, troca segura de chaves. Cada um desses processos vai ter ali um processo específico dentro da criptografia, mas basicamente a maioria dos processos de criptografia o RSA pode entrar, se a pessoa achar necessário. Bom, gente, agora eu vou explicar alguns limites que o RSA tem, porque nem tudo é flores, né? O primeiro deles é que ele é um pouco mais lento que a criptografia simétrica. Por quê? Como a gente viu, a criptografia simétrica ela não precisa fazer todos os cálculos matemáticos para saber qual vai ser a o valor da nossa chave privada, né, no nosso D, fazer todos aqueles cálculos para escolher as chaves, né? Então, o RSA envolve cálculo desde escrever a chave para criptografar e para descriptografar. E a criptografia simétrica, como a gente viu, ela usa uma chave só compartilhada pelos usuários. Então, e para criptografar e descriptografar. Então acaba sendo mais simples, porque não tem todo o processo de escolher a chave de acordo com a matemática, etc. Então, acaba sendo mais lento o RSA, naturalmente, né? Mas é o preço que se paga por ser mais seguro também, né? Ele depende de chaves bem grandes, como o Thiago falou. Isso funciona porque a gente ainda não consegue fatorar números primos muito grandes. Então a gente tem que ter número grande. Aquele exemplo que a gente fez usou números pequenos só para ficar um pouco mais visível, né? Daí também precisa ser implementado corretamente. E ele não protege contra golpes, como phishing ou senha fraca, né? Ele apenas criptografa, mas cair em golpe depende muito do usuário também, né? E uma coisa que a gente vai destrinchar um pouco mais nessa aula, né? Uma curiosidade, uma coisa que pode acontecer no futuro, pode não acontecer, é a computação quântica, que ela tem um poder computacional muito mais potente, né, do que a nossa computação atual e pode ameaçar o RSA. Então, eu vou falar um pouquinho disso e por que pode ameaçar o RSA. Na computação quântica, a gente tem o algoritmo de Shor e ele mostrou que um computador quântico poderia resolver problemas matemáticos muito mais fáceis, muito mais fácil, porque ele tem um poder computacional muito bom. E um desses problemas que a computação quântica pode resolver é a faturação de números grandes, que é exatamente a sacada toda do RSA, que o computador atual não consegue resolver. Então, é possível quebrar o RSA no futuro? É possível. Pode ser que aconteça por conta do RSA depender da falha atual em fatorar números grandes.
Então, se a gente tiver um computador quântico poderoso, ele pode fazer isso muito rápido. Aí você me pergunta, mas quando a computação quântica vier, quando ela for uma coisa real, consolidada, a gente muda o, o nosso algoritmo de criptografia para alguma outra coisa, né? E isso vai resolver, alguma coisa que seja a prova de computação quântica. Mas aí a gente tem um outro problema, que o, é o principal problema, né, nesse caso, porque a gente pode fazer essa troca do algoritmo para um algoritmo que seja a prova de criptografia quântica e ainda assim ter esse problema de vazamento. Por quê? Porque a gente pode, a nossa Eve, né, a eavesdropping, ela pode espionar, roubar os dados criptografados agora, guardar em algum lugar. E aí, depois que a computação quântica for uma realidade, ela pode ir lá e decifrar. E aí, pode conter informações muito sensíveis de empresas, de clientes, de senhas, dados bancários. Então, tem essa possibilidade e a gente tem que ficar esperto com isso. Porque se um invasor pegar os dados de hoje, ele guardando, ele decifra no futuro com a computação quântica, se ela se consolidar, né? E a gente tem que prestar atenção na computação pós-quântica, né? Porque a gente tem que achar novos métodos de criptografar, sabendo que a capacidade computacional com a computação quântica vai ser muito maior, então ela vai conseguir solucionar problemas que hoje em dia não são solucionáveis, né? Então, basicamente, a nossa conclusão o RSA ele mostra como a matemática pode proteger as informações digitais de um jeito bem didático, né? Mostrando a relação entre a chave pública e a chave privada, como que a gente consegue achar essas duas chaves, mas a pessoa que está tentando quebrar as informações, capturar as informações, não consegue por conta do problema dos primos. Então, a gente consegue entender melhor como essa fatoração e a falta de capacidade computacional ajuda a gente nesse caso, né, para a gente conseguir fazer algo que seja a prova de falhas, por enquanto. Então a gente percebe que o RSA ajudou a gente ter uma internet mais segura, mas que a computação quântica poderia ameaçar esse modelo e a gente precisa evoluir junto com isso e tomar cuidado com as técnicas de roubar os dados antes e aí descriptografar depois. Então a gente tem que achar soluções para isso, talvez mudar senhas, tomar algum cuidado adicional com esses dados que podem estar sendo roubados para o futuro, né? Então, acho que é basicamente isso. Muito obrigada por terem assistido e tchau, tchau.